Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas. Como você já está habituado a ver, entrevistado recluso, entrevistador recluso em casa. O entrevistado hoje não está tão recluso, mas ele vai explicar por quê, como e de que maneira. Estamos todos seguindo as orientações das autoridades sanitárias, da Organização Mundial da Saúde, até do Ministério da Saúde, pelo menos por enquanto. Embora você saiba, há quem em Brasília não só não cumpre, como estimule os outros a não cumprir. E a nossa conversa de hoje não poderia ser com uma pessoa mais adequada, porque é médico, porque é infectologista, porque é ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, o deputado federal do PT, Alexandre Padilha. E eu queria começar, Padilha, exatamente por aí com você. Que avaliação você faz do seu, a essa altura, ex-colega ministro da Saúde, Mandetta, e do seu atual colega ministro da Saúde, Nelson Teich? Que avaliação você faz dos dois? Olá, Juca. Primeiro dizer que é uma honra estar conversando contigo, estar dialogando com os nossos espectadores que acompanham, que interagem, que mandam sugestões, dúvidas. Como você falou, eu tenho que, como médico e como deputado, eu acabo tendo que fazer uma mediação quase diária do distanciamento social. Estou fazendo todo o esforço, estar em casa, junto com a minha companheira, junto com a minha filha, mas tenho algumas missões. Primeiro que eu continuo como professor universitário, então a gente continua atendendo, inclusive na unidade básica de saúde do SUS, e teve um pequeno período de interrupção desse atendimento, mas já voltamos, porque as pessoas precisam, né, desse atendimento. Então eu, como profissional de saúde, vários, a gente acaba tendo, para alguém poder ficar em casa, os trabalhadores dos serviços essenciais têm que sair. E segundo, hoje você me pegou aqui na Câmara dos Deputados, toda a sessão está remota, são mais de 500 parlamentares, os funcionários, as audiências estão tudo de forma remota, exatamente para aqui não ser uma bomba de progressão, inclusive transmissão do vírus para vários estados do nosso país, mas tem que ter pelo menos um líder de cada partido aqui presente. Eu também, como médico infectologista, alguém que tem menos de 50 anos, não estou no grupo de risco, estou ajudando os meus líderes nisso. Então a gente está aqui na comissão do coronavírus, uma comissão externa criada pelo Congresso Nacional especificamente para as medidas do coronavírus. Como que eu avalio tanto o ministro que saiu quanto que entrou? Primeiro, o ministro que saiu, eu sempre digo que a gente tem que avaliar o ministro do Bolsonaro que saiu, Mandetta, AC e DC, porque tem um Mandetta do coronavírus. Antes do coronavírus, era um ministro que nunca teve um grande compromisso com o fortalecimento do SUS, embora seja um profissional médico, sempre atuou aí no grupo da Unimed, cooperativas, foi secretário municipal de saúde de Campo Grande, conhecia o que era o SUS, mas nunca teve um compromisso. Para você ter ideia, Ju, que ele votou a favor, por exemplo, do congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde, emenda constitucional 95, destruiu o programa Mais Médicos. Só que quando veio a pandemia do coronavírus e expôs a situação, a gravidade, passou por uma certa conversão, né, ao SUS, às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, passou até a usar um colete do SUS, né? Então eu sempre torço, né? A gente está assistindo conversões, não só de algumas pessoas da área da saúde, mas economistas, né? Por exemplo, ouvi uma figura como o próprio Guedes, na semana passada, admitir no Congresso que talvez seja necessário emitir moeda, aumentar a base monetária do país, o próprio Henrique Meirelles já ter falado isso, ou seja, tem uma conversão no campo da economia, mas também tem uma conversão no campo de profissionais da área da saúde que estão reconhecendo nesse momento que só o SUS, mais fortalecido, com mais recursos, com injeção, um efeito imediato de fortalecimento,
pode, de fato, salvar vidas num país da pandemia, né? A gente acabou de assistir recentemente o governo federal liberando um recurso para as operadoras de plano de saúde, 15 bilhões de reais, é um recurso maior até do que o governo federal aceitou de ampliar recursos para o SUS nesse ano, 15 bilhões de reais, e as operadoras não aceitando pegar esse recurso, porque tinha uma condição que a gente estabeleceu, que precisava continuar atendendo quem ficasse inadimplente nesse período. As pessoas estão perdendo renda, vão deixar de pagar seu plano de saúde. Era essa a única condição. E as operadoras não pegaram esse recurso por conta disso. Ou seja, só o SUS fortalecido, com mais recursos, com mais médicos, pode reduzir o risco de vidas que está acontecendo no nosso país. O Brasil já está no epicentro, né? O Brasil caminha seguramente para ser o país do hemisfério sul com o maior número de casos, o maior número de mortes do mundo ao longo dessa pandemia. E o novo ministro tem um histórico mais distante ainda do SUS, porque ele fez a sua carreira, sobretudo no período mais recente, como um operador de negócios na saúde, um orientador para fundo de investimentos, que lucram, inclusive, com a doença que quem já passou, quem já teve alguém na família, deve ficar indignado de alguém que, né, tenha se formado como médico e no dia a dia se preocupa em como lucrar com o câncer, né? Então, ele, na sua carreira recente, o papel dele foi transformar a clínica numa grande rede de empresas privadas, pensar, orientar fundos de investimento como que podem lucrar com a doença e com câncer. Então, alguém totalmente tá fora. Eu descobri que o secretário executivo, que é o general, uma das especialidades dele é salto livre. Então, eu diria que os dois caíram de paraquedas no Ministério da Saúde, no SUS. Recentemente deu mais uma demonstração de desconhecimento do SUS, porque ele foi fazer uma crítica ao presidente Lula. O presidente Lula, do seu jeito, né? Do jeito que poucos comunicadores sabem fazer, ele diz o seguinte: ó, esse ministro aí nunca deve ter entrado numa UBS, que é uma unidade básica de saúde, nunca deve ter entrado num pronto-socorro. E o novo ministro foi se defender, dizendo o seguinte: não, eu comecei minha carreira há 39 anos no SUS. Ele desconhece que o SUS foi criado pela Constituição, a conquista da Constituição em 88, e pela lei orgânica do SUS, que é de 90, ou seja, eu até estou recomendando para ele, viu, Juca? Quando eu era ministro, a gente fez uma cartilha que era o SUS de A a Z, para formar novos conselheiros. Você sabe que o SUS tem uma característica do SUS no Brasil, inclusive, e outros países acho bastante interessante, que é essa característica dos conselheiros, do controle social, que é liderança popular, o trabalhador de saúde, o gestor poder participar do conselho no município, na unidade. A gente fazia uma formação para esses conselheiros, que era do SUS de A a Z, entenda tudo sobre o SUS. Eu já mandei para ele, aí eu vou propor para que ele possa ler. Se cada dia ele ler uma letra, em poucos dias aí ele começa a saber um pouquinho mais do SUS, viu, Juca? Olha aqui, Padilha, você falou uma coisa que me preocupa muito, que o Brasil está se transformando no epicentro, né, do coronavírus nos países do Sul. Eu estava vendo números. Os Estados Unidos têm hoje cerca de 72 mil mortos. Padilha, 12 mil mortos mais do que o que os americanos perderam em 10 anos na guerra do Vietnã. É assustador. É assustador você constatar esse número. Bom, o Brasil hoje deve ultrapassar os 8 mil conhecidos. Há quem diga que é muito mais. Aí eu lhe pergunto, com este ministro letárgico, tomando conhecimento agora de coisas que ele já deveria saber, o ar de paisagem e de perplexidade dele nas entrevistas é assustador. Eu te pergunto, Padilha, há alguma coisa em que a gente possa se pegar e confiar que a gente tenha condição disso não se transformar de fato num genocídio? Ô, Juca, a gente tem que se apoiar nesse momento nos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, nos pesquisadores, nos governos estaduais e governos municipais, independente da sua coloração partidária, estão tendo a postura, em geral, muito mais responsável do que o Ministério da Saúde.
no Congresso Nacional, né, as iniciativas que tiveram até agora de enfrentamento real à pandemia foi o Congresso Nacional que aprovou, fomos nós que aprovamos recursos adicionais para a Santa Casa, autorizar que os governos estaduais e municipais pudessem contratar pessoas sem ter que cumprir o teto da lei de responsabilidade fiscal. Criamos o orçamento de guerra, que na prática ele acaba, pelo menos esse ano, com o chamado congelamento dos recursos na área da saúde. A imprensa que está cumprindo um papel muito importante, Juca, das mais variadas mídias. Isso é decisivo, porque um dos grandes desafios dessa pandemia, eu enfrentei outras pandemias, eu me formei infectologista por conta da pandemia do HIV/AIDS. Depois, em 2009, eu não era ministro da Saúde, era do Temporão, mas eu era ministro da Coordenação Política do Lula. A gente enfrentou a pandemia da influenza H1N1. Tem uma diferença nessa pandemia, que é essa profusão das redes sociais, das fake news. Bolsonaro transforma, às vezes, uma informação que é até científica, ele reinterpreta essa informação e divulga uma fake news absurda. Então, o papel da imprensa na orientação às pessoas, né? A gente vai ter que se servir daquilo que nós lutamos aí ao longo de décadas para construir enquanto sociedade civil e sociedade política no país, para se preservar diante da atitude genocida do presidente Bolsonaro. Ô Juca, na semana passada saiu o relatório da ONU. Esse relatório foi motivado por denúncias que estão acontecendo no mundo inteiro sobre alguns aspectos, por exemplo, denunciando países que demoraram muito para tomar decisão sobre o isolamento social, o distanciamento social, denunciando países que, por exemplo, interromperam a atividade do parlamento nesse período. E nesse relatório da ONU, a ONU teve que fazer um capítulo à parte sobre o Brasil. Foi a crítica mais agressiva que a ONU já fez ao Estado brasileiro em toda a sua história. Fez um capítulo à parte ao Brasil, classificando o Bolsonaro como responsável pelas milhares de mortes que já existiam no Brasil e pelos milhões de casos que vão gerar sofrimento nas famílias, porque não sofre só quem teve o coronavírus. Aqui a nossa cidade de São Paulo, por exemplo, nós estamos com 92% dos leitos de UTI ocupados por coronavírus. Sofre quem está com coronavírus e ocupa esse leito de UTI, sofre a família dessa pessoa, mas sofre também as pessoas que tiveram cirurgias adiadas. Tem gente que estava esperando 6 meses, 1 ano, teve que adiar a cirurgia. Sofre pessoas que estão esperando para fazer procedimentos importantes para o tratamento, que tem que ser adiado, que depende do leito de enfermaria de UTI. Pessoas que estão esperando diagnóstico de câncer ou reavaliação sobre uma recidiva, que tiveram que esperar por conta disso. Ou seja, sofre o conjunto da sociedade, não só com as vidas que se perdem, do que isso significa, mas também com o impacto na saúde de outras pessoas. Então, o Bolsonaro foi classificado como genocida. Esse relatório da ONU, inclusive, foi motivado, entre outras denúncias, por uma denúncia que eu, junto com o ex-ministro Humberto Costa, ex-ministro Quioro, fizemos enquanto ex-ministros, denunciamos a ONU e a Organização Mundial de Saúde, pedindo que a ONU e a OMS acompanhem o que está acontecendo no Brasil, porque a gente precisa se abraçar nesse momento, Juca, a capacidade de denúncia internacional, para que essa denúncia internacional venha acompanhar e pressionar o que está acontecendo no país, porque Bolsonaro leva o Brasil a uma situação genocida, com um conjunto de populações que vão sofrer com isso, Juca. Sobre isso, exatamente, sobre as subnotificações. Nós temos uma pergunta da jornalista da Rádio Brasil Atual, Nahama Nunes, que eu gostaria que você ouvisse os dados que ela vai te passar e desse a sua opinião a respeito. Olá, Padilha, tudo bem? Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui no Entrevistas para repercutir com você uma pesquisa feita por 40 pesquisadores de todas as universidades presentes em Santos e também na região, e também coordenada pelo médico infectologista, o Marcos Caseiro, ele que é um grande parceiro nosso aqui na Rádio Brasil Atual, tem dado frequentemente entrevistas para a gente, repercutindo toda essa situação que gira em torno da pandemia causada pelo novo coronavírus. E segundo a pesquisa aqui, Padilha, para cada caso notificado de Covid-19 em Santos e também na região,
existem outros 13 casos que não foram identificados, portanto não foram contabilizados, né? E segundo o levantamento, eu estou pegando aqui pra gente, dos 9 municípios que compõem a região, teriam então 23.257 pessoas que já contraíram o coronavírus, enquanto os dados oficiais das prefeituras da região dão conta aí somente de 1.744 casos, então, né, Padilha? E uma vez isso sendo identificado em Santos, a gente tem essa pesquisa comprovando esses dados. Eu gostaria de saber se isso também poderia ocorrer em outras cidades brasileiras, em outros municípios do país, e se realmente existe aí essa defasagem na notificação oficial dos casos de coronavírus no Brasil, não é hora da gente discutir medidas de afrouxamento do isolamento social, né, Padilha? Eu gostaria que você falasse sobre isso aqui pra gente e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Ô, Juca, é muito importante essa pesquisa. Saiu o resultado, como ela disse, finalzinho da semana passada. Junto com essa pesquisa, o Brasil já realizou também uma pesquisa no Rio Grande do Sul, um grupo da UNB em Brasília, um grupo da USP de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medicina da USP, o professor Paulo Lotufo, que você conhece, também fez um levantamento um pouco diferente a partir de registros de óbitos. O professor Paulo Lotufo fez uma projeção a partir dessa situação. Vários desses estudos apontam que a subnotificação no Brasil está variando de 7 até 15. Isso depende por região, né? No caso da Baixada Santista, chega a um número em torno de 13. Ou seja, do número de casos que nós temos, você deveria, dos confirmados, anunciados pelo Ministério da Saúde, deveria multiplicar por 7 vezes ou até 15 vezes para projetar o que de fato tem no nosso país. Isso é muito preocupante porque mostra o crescimento. Eu sempre, desde o começo da pandemia, eu sempre disse para todo mundo e afirmei que assim, o melhor número para que a gente pudesse acompanhar, que a imprensa pudesse acompanhar, é um número que a gente chama de internações por gripes graves. Esse sistema de informação foi criado em 2010, um ano depois da pandemia do H1N1. Quando eu fui ministro da Saúde, a gente aprimorou esse sistema de informação para que ele pudesse ser um pouco mais detalhado. E todo médico, quando vai internar algum paciente, ele é obrigado a colocar um diagnóstico. Então, a gente busca essa informação a partir dessa internação. E quando não tem o exame feito, ele coloca lá, síndrome respiratória aguda grave. Para você ter uma ideia, Juca, a taxa de internação no Brasil por síndrome respiratória aguda grave no mês de abril foi 10 vezes maior do que a série histórica. E não tem nenhum outro motivo para chegar a esse aumento do que o coronavírus, né? Então mostra a força e a pressão sobre o sistema de saúde desse serviço. E também reforço o debate que está sendo feito, inclusive eu apresentei um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados, sobre quais têm que ser as regras de começar a discutir reabertura, porque tem uma pressão muito grande dos empresários, em geral são empresários que vão para o seu trabalho no seu carro com motorista, não enfrentam o transporte coletivo, não vão ali no metrô da Sé às 7 da manhã nem às 6 lá no final da tarde, não vão no CPTM em Guaianazes, não vão no terminal de ônibus da Praça da Bandeira, ou seja, em geral tem uma forma de transporte para o seu local de trabalho completamente diferente, com menor exposição, ficam lá numa sala fechada, que saem em defesa de uma reabertura só visando somente o lucro. Queriam que abrisse o comércio antes do Dia das Mães, com o único interesse em vender. Né, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu tenho que fazer o intervalo. Aliás, no próximo bloco nós vamos voltar com a reitora da Unifesp, doutora Soraya Ismaili, que imagino você conheça, que tem também uma questão importante para que nós tratássemos. Eu depois vou querer tratar contigo até sobre a volta do futebol, né? Que tem gente falando disso, né, Padilha? É verdade. Um intervalo rápido. Até já. Padilha, então vamos ouvir o que diz a professora Soraya Ismaili. Muito obrigada pelo convite para participar do seu programa. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Participando também com o nosso deputado federal, deputado Padilha,
Grande prazer, sabemos da sua luta, do seu envolvimento com a saúde pública e com a valorização do SUS. Deputado federal, a minha pergunta vai para a questão das universidades federais. Você sabe que nós temos 69 universidades federais no nosso país, atuando e participando de todas as ações de combate ao coronavírus e à doença causada por ele, que é a Covid-19. Nós estamos em todas as frentes de atuação, no ensino, na pesquisa, principalmente na pesquisa, e na assistência e também na extensão e projetos sociais, junto às populações mais carentes, que são as que mais vão sofrer e estão sofrendo com esta situação de emergência sanitária. Eu quero saber de você o que podemos fazer, como podemos atuar para valorizar e para dar mais assistência e para dar mais condições às nossas universidades federais, como a Universidade Federal de São Paulo e o seu hospital, o Hospital São Paulo, o Hospital Universitário da Unifesp. É muito importante porque a população hoje vê e percebe que é por meio da ciência, é por meio dos conhecimentos que nós produzirmos e também a assistência feita pelos nossos profissionais que nós vamos conseguir superar este momento. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês e por participar deste programa. Lembrando que nós estamos no combate e nós seremos vencedores, nós venceremos juntos esta situação de emergência sanitária. Muito obrigada. Ô Juca, a participação das universidades públicas federais, que tem essa capilaridade no país inteiro, as públicas estaduais, alguns estados têm um peso bastante importante, é absolutamente decisiva, né? Eu tenho dito sempre, é o SUS fortalecido e a nossa capacidade de pesquisa pública fortalecida que pode salvar vidas nesse momento da pandemia do coronavírus. Lembrando a todos que essa pandemia não vai acabar da noite para o dia. Se nós não tivermos uma vacina, e a previsão mais otimista é de uma vacina no final de 2021, o mundo vai viver, inclusive o Brasil, com períodos de distanciamento social, de afrouxamento quando chegar nossa primavera e o verão, de retorno em relação a isso, onde as universidades públicas serão decisivas para o atendimento. Uma boa parte dos hospitais de referência nos estados são os hospitais universitários das universidades públicas federais. Na testagem, hoje a gente estava apresentando aqui na Comissão do Coronavírus uma experiência, por exemplo, da cidade de Araraquara, aí no interior de São Paulo, e a prefeitura, que não recebeu nenhum teste do Ministério da Saúde, nenhum apoio do Ministério da Saúde, resolveu conversar com o pessoal da farmácia da Unesp para que eles reconvertessem o laboratório da farmácia para fazer testagem, ou seja, as universidades federais e estaduais são decisivas nisso. Para isso, o Congresso aprovou o chamado orçamento de guerra, que acaba com o teto, com o congelamento de investimentos na saúde, na educação, na assistência social. O governo tem todos os instrumentos para injetar recursos nas nossas universidades públicas federais. E conseguimos também uma batalha grande aqui, porque o governo, num projeto de apoio aos estados e municípios, queria fazer uma chantagem com os governos estaduais, municipais e com os trabalhadores públicos, dizendo o seguinte, a gente só vai liberar mais recursos se tiver uma contrapartida dos governos estaduais, municipais e federais de congelar, não ter qualquer tipo de reajuste para os trabalhadores públicos, nem recuperação da inflação enquanto durar a pandemia. Conseguimos derrotar isso aqui em relação aos trabalhadores da educação pública, incluindo as universidades federais, da saúde, seguridade social, limpeza, os profissionais todos que sejam mobilizados para o enfrentamento do coronavírus, essa regra não acontecer. Então, só com um SUS fortalecido e com a nossa rede de universidades públicas, com a pesquisa pública, será possível reduzir mortes e aliviar o sofrimento da nossa população diante da pandemia do coronavírus. No bloco anterior, você fez referência a esses que, no conforto dos seus carrões, né, não apenas fazem carreatas na Avenida Paulista, em Brasília, e impedem que as ambulâncias circulem, né, numa zona hospitalar, mas também apregoam a volta ao trabalho.
né? Porque não se submetem às condições às quais você se referiu. Acrescentamos a isso a discussão nesse momento sobre a volta do futebol no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também explicasse para mim, que sou ignorante, qual é a diferença entre o lockdown e o shutdown e por que estamos usando lockdown e shutdown e não fechamento total, fechamento parcial? Por que temos que falar isso tudo em inglês? Isso faz parte, né, do complexo de vira-lata que o presidente Bolsonaro tanto apregou. Por isso eu me nego a falar a palavra lockdown. Né? Nós temos os conceitos de... Eu estou usando o conceito de fechamento total, até uma tradução um pouco literal do termo lockdown, né? Exatamente que vários países da Europa tomaram essa atitude, né, num determinado momento, e que é uma questão central no Brasil em algumas regiões. Qual que é essa ideia? Né? Eu diria, viu, Juca, qual que é a grande vantagem do Brasil em relação aos demais países da pandemia? Porque nós estamos no hemisfério sul, o nosso outono, o nosso inverno começa depois, então a gente tem tudo para aprender com os erros e os acertos dos países do hemisfério norte. A gente... errar é humano, agora repetir no erro é irresponsabilidade quando nós estamos tratando de vidas aqui. Né? Então, o que os países do hemisfério norte viveram? Em que situação que viveram? Todos aqueles que não conseguiam manter um isolamento, ou seja, as pessoas em casa, em torno de 60% a 70%, quando começou a progressão dos casos a ponto de lotar os serviços de saúde, e, sobretudo, infectar os trabalhadores de saúde na largada, esse foi o grande problema da Itália. Na primeira batalha, infectou mais de 20% dos seus profissionais de saúde, tiveram, em determinado momento, fazer um fechamento total, ou seja, colocar regras, as forças de segurança, a polícia, forças armadas, para estabelecer a obrigação de que as pessoas não circulem. Então, para que esse distanciamento social aumentasse, superasse 70%, 80%, só sair quem de fato precisar sair, serviços essenciais. Nós temos algumas cidades no nosso país, capitais importantes, onde a pressão sobre os leitos de UTI já ultrapassou a capacidade de atendimento. Você pega Recife, no fim de semana, estava com 170 pessoas esperando o leito de UTI e não tem mais leito de UTI. E o governo do estado até abriu novos leitos, fez hospital de campanha, tinha alguns leitos que não podiam estar ativados porque não tinha profissional de saúde para isso. Tem o médico cubano falando aí, quero atender, infelizmente o Ministério da Saúde acabou com mais médicos e não convoca esses médicos. Né? Tanto médicos cubanos, quanto tem milhares de médicos brasileiros formados no exterior que poderiam estar atendendo nas unidades básicas de saúde. Né? Vários dos profissionais estão infectados. Então essa situação... do fechamento total em algumas regiões já é uma realidade, uma necessidade fundamental e decisiva. E no meio desse debate é uma irresponsabilidade alguém vir discutir a retomada dos campeonatos, juntar as pessoas, torcida uniformizada. Eu ouvi falar, Juca, a gente faz o jogo sem torcida. Primeiro que eu acho que isso é um absurdo, porque voltar ao campeonato, ainda mais pra gente que é corintiano, sem a torcida em campo é metade do time fora, sem força, tá certo? Agora, além disso, é uma ilusão achar que se você volta o jogo, pode não ter concentração no estádio, mas vai ter no boteco da esquina, vai ter na rua, vai ter na periferia, onde mais cresce a pandemia. Aliás, essa é uma característica do Brasil importante, Juca. A pandemia começou com a classe alta, que pôde viajar para a Europa, para os Estados Unidos, mas o primeiro óbito já era do porteiro de um condomínio dessa classe alta, já são os seus empregados domésticos. E hoje ela se proletarizou. Na cidade de São Paulo, o risco de um negro morrer, por exemplo, é 63% maior do que um branco. O maior número de mortes já está na periferia da cidade de São Paulo. Né? E esse debate sobre reabertura... já aqui na cidade de São Paulo já teve um impacto muito claro. Até o dia 23 de abril, Juca, a cidade de São Paulo tinha cerca de 800 casos entre confirmados com teste ou suspeito. Então, já para acabar com aquela coisa da subnotificação, até o dia 23 de abril.
começou essa pressão para a volta das atividades, carreata, patrão convocando o trabalhador para vir trabalhar, reduziu as pessoas em casa desesperadas porque não recebem o recurso do governo federal, o pagamento para poder ficar em casa, começou a cair o distanciamento social na cidade de São Paulo a partir do dia 23 de abril. De lá para cá, o que eram 800 casos por dia passou a ser 3.000 casos em média entre confirmados e suspeitos por dia. No último fim de semana, subiu para 4.000 casos em média. Isso com a rede pública de saúde com mais de 90% lotada por coronavírus. Então, esse debate em algumas regiões, por isso tem que ser localizado por região, sobre o fechamento total, tá na ordem do dia. E acho que... Fala. Diga. Acho que tem muita gente não só falando o termo em inglês, mas tem muita gente pensando como se estivesse no hemisfério norte. O hemisfério norte já passou o inverno, já está mais de um mês na primavera, tem uma trajetória de redução de casos em vários dos países, e por isso todos eles, e é isso que o projeto que a gente apresentou aqui, criaram, estabeleceram critérios bastante rígidos para discutir reabertura por região. Por exemplo, até o Trump... Fala. Para você ter uma ideia da insegurança e das bobagens que têm sido ditas em torno de certas voltas, a do futebol, por exemplo, o médico que dirige o departamento de medicina da FIFA, um belga, Michael Hug, fez a seguinte proposta, Padilha. Para você que joga futebol, você há de imaginar como é brilhante essa proposta. Que os árbitros passassem a dar cartão amarelo para o jogador que cuspisse na grama. Qualquer pessoa que já tenha visto um jogo de futebol, que já tenha jogado futebol, sabe que 11 a cada 10 jogadores cospem na grama. Né? Eu propus que se aprofundasse essa ideia. Que na barreira fosse obrigado os jogadores a ficarem a 2 metros de distância cada um. Entendeu? Que o goleiro, a cada defesa que fizesse, desinfetasse as luvas. E que o árbitro não pudesse apitar, porque um perdigoto poderia... Então, você imagina, são ideias como essas que tem o senhor Bolsonaro, que diz, não, basta não reunir todos no vestiário, né? Ou dê aqui um remédio mágico para eles, esse remédio que ele gosta de citar sempre, né? Como é que você pode lutar contra isso, Padilha? Eu diria, Juca, primeiro trazendo as informações, a ciência o tempo todo e buscando traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam. Você deu uma ótima demonstração aí, Juca. Por isso eu acho que o papel da imprensa tem sido, dos comunicadores em geral, tem sido muito importante para traduzir os conhecimentos da ciência de forma que as pessoas compreendam com muita velocidade, né? E toda vez na área da saúde, a gente sabe, todo mundo sabe, tem informação sobre o que afeta a sua saúde ou não. Aquela frase da música, né? A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Todo mundo sabe. Daí você transformar isso numa atitude, né, da pessoa sabendo a informação, ter atitude de prevenção, tem um longo caminho, que tem questões de psicológica, de desejo, né, do afeto, da pessoa se deparar com o medo, com a situação real, né, de que tem alguém na família que morreu. A gente viu muito bolsonarista que fez discurso contra as medidas ter ido a óbito, infelizmente, né? E certamente isso pode ter mudado a opinião dos seus familiares sobre o que tinha, né? Agora, o Estado tem um papel muito importante nisso, por isso é o papel do Estado, das autoridades sanitárias, que é estabelecer regras e dar divulgação permanente. Só para você ter ideia, Juca, até o Trump na Casa Branca, né, que é o espelho do Bolsonaro, é o grande ídolo do Bolsonaro, as regras para discutir reabertura na Casa Branca, ele fez questão de ter um painel de especialistas. Vamos falar dos Estados Unidos, que já começou a primavera há mais de um mês, onde as regras estabelecem claramente 3 fases para discutir reabertura. Primeira fase,
para passar da primeira fase, aquela região tem que passar 14 dias com redução sustentada de casos confirmados com exame e casos suspeitos também. Mesmo os Estados Unidos, que fazem hoje mais de 15 mil testes por 1 milhão de habitantes, enquanto o Brasil faz 1,5 milhão, ou seja, 1.500, os Estados Unidos faz 10 vezes mais testes do que a gente faz, mesmo eles colocam a redução de casos confirmados e suspeitos também, para a pessoa que está suspeita, mas não conseguiu ter teste. Depois tem uma segunda fase, que é a redução sustentada de internações pela gripe grave, não só pelo coronavírus, mas pelas as formas graves de gripe. E com comprovação de que aquela rede pública naquela região conseguiu ampliar a sua capacidade de atendimento e que tem capacidade para ampliar na emergência se for necessário. E a terceira fase é aquela região ter comprovadamente uma estrutura robusta de realização de testes. No Brasil não tem nenhuma região que tenha passado da primeira fase nesse momento. Toda a região, nos últimos 14 dias, nenhuma delas teve redução sustentada de casos confirmados ou suspeitos. Eu vou ter que fazer mais um intervalo. Na volta, voltaremos com o Dr. Aitan Ciparri, que tem também uma pergunta para você. Até já! E já começamos com a pergunta do Dr. Aitan. Senhor deputado Padilha, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Todos nós sabemos que o isolamento com certa radicalidade é fundamental para combater o coronavírus. Mas uma parte da população tem aderido ao isolamento e outra parte que pode aderir ao isolamento não tem aceitado o isolamento. E outra parte da população não pode participar do isolamento porque não tem suporte econômico para aderir ao isolamento. Qual é a sua alternativa para essa crise que é enorme no atual momento da nação? Ô Juca, de novo, a gente precisa aprender com os países que tiveram que enfrentar a pandemia antes do Brasil, porque tem um inverno que é antes do que acontece aqui no nosso hemisfério sul. Todos esses países, para garantir esse isolamento e distanciamento social, assumiram políticas muito fortes de garantia de renda para as pessoas e de capital de giro, crédito em condições bastante interessantes para os pequenos e médios empresários, até para eles manterem os seus contratados. Ou o próprio Reino Unido chegou um passo além, que foi o Estado garantir uma parte do pagamento do salário dos funcionários dos pequenos e médios empresários. E o Bolsonaro já tem todos os instrumentos aprovados pelo Congresso Nacional para isso. Aprovamos o orçamento de guerra, criamos uma excepcionalidade na lei de responsabilidade fiscal, estabelecemos regras acabamos de aprovar agora regras que permitem, por exemplo, que os estados e municípios não tenham que manter seus pagamentos de empréstimos internacionais, exatamente para que eles possam, por exemplo, nesse período não cobrar a conta da taxa d'água da população, para o dentista que tem seu consultório, para o dono do pequeno restaurante, do pequeno bar, que tem que pagar uma taxa d'água, que não tem movimento para pagar isso, para que ele possa manter seus funcionários. Então tem uma questão aqui que é uma questão econômica, que é decisiva nesse momento. Mesmo para o funcionamento do fechamento total, se a gente não garantir renda para as pessoas, vai ser muito difícil, porque as pessoas precisam comer, estão desesperadas por conta disso. Com a sua experiência em assentamentos rurais e com povos indígenas, toda a experiência que você teve quando trabalhou no Pará, com essa gente, o que fazer? Ô Juca, primeiro precisa ter profissionais de saúde lá. Eu coordenei o núcleo da Universidade de São Paulo durante 6 anos, no meio da região amazônica,
Eu fui para aquela região, Juca, por conta de um risco real do extermínio de um povo indígena, o povo Zoé, que era um povo isolado naquele momento, e disseram cerca de 300 índios, entraram missionários, neopentecostais, garimpeiros, madeireiros, quase dizimou aquela população, exatamente com doença respiratória, gripe grave, pneumonia. Quando eu entrei lá, eram 124 índios, eu nunca me esqueci esse número, e a gente com um trabalho que continua até hoje, dos médicos da Universidade de São Paulo que estão lá, a gente conseguiu recuperar essa etnia, voltou a ser mais de 300, quando fui ministro voltei a visitá-los. Primeiro, precisa ter profissional de saúde nessas regiões, tanto as áreas ribeirinhas, assentamentos rurais, por isso que o Mais Médicos precisa ser reconvocado, esses médicos cubanos, os governadores estão tendo que entrar na justiça para poder trazer esses médicos. Os governadores do Nordeste montaram um programa, a Brigada de Médicos para o sertão nordestino, para as áreas mais vulneráveis, trazendo médicos, inclusive brasileiros formados no exterior. Precisa ter profissional de saúde nessas áreas. Segundo, tem que ter proteção para essas áreas. Porque se não tiver proteção, sobretudo a população indígena, vai atrás de comida nas cidades, vai se expor nas cidades, vai atrás de profissionais de saúde nas cidades. E com isso a gente tem um risco real de se dizimar algumas etnias. Porque o que eu falo de dizimar a etnia? Não é, às vezes, em relação ao número total de índios, mas tem uma coisa que quando morrem os mais experientes, quando morrem os idosos indígenas, você destrói uma etnia, porque ali está a tradição oral, está os conhecimentos, está a tradição dos rituais. Em algumas situações, eu vivi isso cuidando de população indígena. Quando ocorre um número de mortes em determinado local, eles saem daquele local porque tem uma interpretação, inclusive, diferente do qual foi a motivação daquela morte. Então, você pode ter um risco real do Brasil perder etnias inteiras ou desconfigurar etnias se o governo federal não agir rapidamente, reconvocar os mais médicos para levar profissionais de saúde para essas áreas. O pior é que quando você fala isso, Padilha, honestamente, me ocorre um sentimento tão ruim, que é tudo que o Bolsonaro quer, que é que desapareçam as etnias, que os indígenas desapareçam do Brasil, que eles atrapalham o Brasil, os quilombolas que morram, entendeu? Eu não sei até que ponto, quer dizer, para um cara praticante da necropolítica, ele não está estimulando. Este daí dele tem muito a ver com isso, eu acho. Padilha, deixa eu te fazer uma... Eu sei que... Só fazer um comentário sobre isso. Uma TV espanhola veio me entrevistar quando estavam com 100 mortes no Brasil. E eles perguntaram o seguinte: Padilha, já são 100 mortes, você não acredita que o Bolsonaro vai mudar seu discurso? E eu disse para eles: a vida nunca esteve no centro do projeto de país, do programa de governo do Bolsonaro. Pelo contrário, eu sempre tenho dito que as vidas destruídas e o meio ambiente destruído serão os legados irrecuperáveis da era Bolsonaro. Eu falei isso na minha primeira fala aqui no Congresso Nacional, porque as políticas públicas, a história, a gente tem recuo, depois você recupera, muda a correlação de forças. Agora, as vidas que se foram e o meio ambiente destruído, você não tem recuperação disso. Então, me preocupa muito, por isso eu acho que é uma ação da sociedade, dos organismos internacionais, do Congresso Nacional, do Judiciário, para que a gente possa proteger essas populações. Então, eu queria tocar num assunto que, é claro, é político, estou falando com um deputado federal, mas que mais do que isso é alguém que sentiu na carne as agruras de uma ditadura. Para quem não sabe, ministro Padilha só foi conhecer o pai aos 8 anos de idade, porque o pai teve que fugir do Brasil no período da ditadura. Como é para você, Padilha, hoje, quase cinquentão, deputado federal, tendo sido ministro, todo o conhecimento que o país tem de você como homem público, conviver numa situação aí perto, em Brasília, no Congresso Nacional, com quem faz o elogio do torturador Ustra, quem recebe o Major Curió, que é dos grandes assassinos da história do Brasil, como ele recebeu e homenageou ainda nesta semana. Como é para você? Você tem medo de voltar a viver isso, Padilha? Eu mais do que medo, eu tenho asco, eu tenho nojo, como diria
Ulisses Guimarães. A gente tem que ter nojo, asco da ditadura. Eu tenho que conviver aqui no Congresso Nacional com discursos, né? E impressiona muito alguns dos discursos, das falas. Por isso que, Juca, talvez a nossa grande tarefa, né? A Faculdade de Medicina da USP, seus professores titulares, né, colocaram uma carta que é histórica de todos os professores titulares dizendo que a pandemia do coronavírus é o maior desafio da geração desses profissionais de saúde, de todos nós. E eu diria que o maior desafio da nossa sociedade hoje é interditar, a gente precisa fazer uma quarentena, um fechamento absoluto dessa figura Bolsonaro, que ele opera no caos. Ele opera para criar um caos no país, para lhe dar possibilidades de mecanismos e atitudes mais autoritárias possíveis. Por isso que eu não tenho dúvida que o maior desafio político nosso nesse momento é constituir uma grande frente democrática que impeça o avanço desse autoritarismo. E vou, viu, Juca, dedicar toda a minha vida, a minha energia para constituir isso, né? Que significa essa frente democrática, conversar com pessoas, com atores políticos dos quais eu discordo em relação à agenda econômica, em relação a questões da área da saúde, que seja isso, né? Mas se a gente não mantiver, né, o processo democrático no nosso país, não preservar um conjunto de instituições, o rito democrático, o papel da imprensa, o papel do parlamento, que permanentemente tem sido atacado por esse governo, né, a gente não vai ter nem lugar para debater as nossas diferenças. Né? A gente não vai ter... Nem, aquilo que falava às vezes da esquerda, né, Juca? Meu pai comentou muito isso, minha mãe também, né, que o risco da esquerda que brigava entre si e tinha o risco de se encontrar só dentro da cadeia. Né? Nós corremos o risco, todas as pessoas que lutaram para a recuperação da democracia. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu discordo dele, da sua agenda econômica, mas é também um filho de exilado. O Rodrigo Maia nasceu no Chile, sabe disso, né? Por conta da ditadura. Então, é fundamental a gente reunir todas as forças democráticas do país para interditar Bolsonaro. Você sabe, o PT assumiu o discurso do Fora Bolsonaro, do qual eu defendi o tempo todo, e ele tem que ter uma resolução prática nisso. Né? Nós precisamos... não é possível o Brasil enfrentar... Eu quero lembrar, essa pandemia não vai acabar em dias, em meses. Nós temos que trabalhar com a perspectiva de que ela dure esse ano, dure 2021, com momentos diferentes de afrouxamento, de distanciamento social, por conta do clima, da quantidade de pessoas infectadas, da capacidade do sistema de saúde suportar, mas tem a recuperação econômica também. E Bolsonaro não tem a menor condição de liderar o país nesse momento em relação a isso, além do conjunto de crimes já cometidos de ataque às instituições. Então, não tenho dúvida que a maior tarefa política hoje é fazer uma interdição, fechamento total ao presidente Bolsonaro. Quando você fala em interdição, muita gente vai entender, porque há na área, né, da psicologia, muita gente defendendo que ele tem que ser submetido a um exame e ser interditado psicologicamente. Você está falando em impeachment. Eu estou falando disso. Eu estou falando de impeachment. Eu estou falando... Tem crimes de responsabilidade já cometidos. Tem outros que têm uma dificuldade de enquadramento. Por exemplo, eu defendo, tem até um projeto de lei aqui que eu discuti com o Temporão, por exemplo, qualquer agente público que se utiliza do seu cargo público, do seu papel, da sua capacidade de diálogo com a sociedade, para desrespeitar uma regra de autoridade sanitária no momento de uma pandemia contagiosa como essa, comete crime de responsabilidade. Se é presidente da República, é crime de responsabilidade. Se é outro agente público, é crime de prevaricação, porque está tendo uma atitude a partir de um conhecimento que ele já tem. É crime contra a vida. Então tem um conjunto de crimes de responsabilidade já cometidos pelo presidente da República, que eu acho que essa frente democrática precisa assumir um papel ofensivo em relação a isso, ou, né, aquilo que o relatório da ONU está identificando, né, as atitudes genocidas de Bolsonaro vão levar a um número de mortes e, mais do que isso, um esgarçamento da Federação Brasileira, pela disputa que ele faz com governadores e prefeitos, das relações internacionais que nós temos, porque num momento como esse ele não chamou os presidentes da América do Sul para discutir ação coordenada, não teve uma reunião dos BRICS para discutir como que a China, a Índia podem contribuir com o enfrentamento, porque eles são grandes produtores de equipamentos.
não teve uma conversa com os atores econômicos. Alguém fez esse comentário, quer dizer, algo que desde janeiro a gente já defendia e falava para o governo, precisa reconverter a nossa indústria para produzir máscara, produzir avental para os trabalhadores de saúde, produzir álcool gel. Não teve uma atitude do governo federal sobre isso. O presidente da República tem que reunir todos os empresários. É crédito, vocês precisam dar uma linha de crédito, pensar na exoneração se for necessário, retirar algumas regras para acelerar o registro. Nada disso. Então, há um presidente absolutamente incapaz de liderar o país, tanto no momento mais agudo da crise sanitária, quanto da recuperação econômica. E ele dá diariamente sinais, eu como médico posso dizer, tem sinais e sintomas à profusão de que Bolsonaro opera para o caos para avançar nas suas medidas autoritárias contra a democracia. Nós estamos nos aproximando do final desse nosso papo, Padilha, e eu queria terminá-lo retomando uma questão que você mais ou menos já tocou, mas com um aprofundamento em termos da sua perspectiva. Você imagina que quando isto terminar, teremos de fato uma nova concepção mundial, não apenas brasileira, sobre o papel do Estado? Ô Juca, eu diria que isso está em disputa. Essa será uma disputa política e eu vou empreender toda a minha energia nessa disputa política. Eu não tenho dúvida nenhuma. Outro dia eu estava conversando com o meu querido colega Eduardo Suplicy, dizendo para ele, a gente lutou a vida inteira, você pela renda básica e cidadania, eu pelo SUS. Teve que vir uma pandemia como essa para a sociedade compreender o papel e a urgência da renda básica e cidadania e a urgência do fortalecimento do SUS. Eu acho que tem várias evidências que expressam isso, né? Não só na defesa da saúde como direito, na garantia de renda, mas da regulação que o Estado tem que ter sobre esse crescimento absurdo da desigualdade. A recuperação econômica, não só no Brasil, como no mundo inteiro, vai depender do estímulo do papel do Estado em relação a isso. Né? Os discursos do ajuste fiscal, que em geral são voltados para alimentar uma certa ciranda financeira do sistema financeiro. Então, tudo isso vai estar em xeque. Agora está em disputa. Está em disputa. E eu acho que a gente tem um grande desafio, que é, a partir dessa realidade, reconstruir um discurso do campo da esquerda, do campo democrático, sobre como que nós vamos enfrentar essa situação. Eu digo sempre, Juca, aqui, para mim é de esquerda quem defende um mundo menos desigual e mais diverso. Né? Para mim, isso é a definição de ser de esquerda. E eu acho que a gente vai ter que reconstruir um projeto. E eu acho que esse é o desafio político dessa geração. É uma resposta necessariamente global. Uma pandemia global só se enfrenta com resposta global. Eu quero falar aqui de uma frase a China, quando encaminhou as caixas de luvas, máscaras, equipamentos para a Itália, numa ação de solidariedade. Nas caixas estava escrito a seguinte frase: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Ou seja, só uma grande articulação internacional, pensando um outro mundo, pode fazer com que a gente enfrente a situação, construindo um mundo menos desigual e mais diverso. Padilha, muitíssimo obrigado. Teremos como aliados, segundo os seus editoriais mais recentes, a conservadora revista The Economist e o conservador e liberal jornal Financial Times, né, que estão convencidos disto. Eu também, como você, eu digo sempre isso. É de esquerda quem quer incluir, é de direita quem acha que não é possível, que a vida é assim mesmo. Te agradeço muito ter dedicado uma hora do seu tempo aí na Câmara, no Congresso Nacional, nos representando, e nos veremos em próximas ocasiões. Quero lembrar ao nosso telespectador que quinta-feira estaremos de volta às 10 horas da noite com mais entrevistas aqui na TVT, canal 44.1 na TV aberta, nas redes sociais a qualquer hora, a qualquer momento. Lembrando sempre que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,